Sejam muito bem-vindos ao Simonelli Talks, o nosso podcast aqui com muito conteúdo sobre direito médico, de forma leve, direta e sincera, hein? Eu sou Oswaldo Simonelli, especialista em direito médico. Esta é a Camila Simonelli, somos o casal Simonelli. E aqui a gente busca sempre trazer muitas informações sobre esse que é o ramo mais apaixonante da advocacia, hein? O direito médico. Se você ainda não acompanha, se você ainda não segue aqui já... Se você está vendo no YouTube, né? De repente você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, não vai conseguir fazer isso. Mas no YouTube, já deixa aqui o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal. Sempre que aparecer um episódio novo, vai pipocar na sua tela, tá bom? E também nos acompanhe em todas as redes sociais, né? Instagram e por aí afora, certo? Muito bem, então hoje, vamos lá, né? A gente vai dar início aqui na nossa... novo episódio do podcast. A gente tem aqui hoje não somos só nós dois, né? Vocês estão acompanhando de vez em quando, somos o bate-papo do casal Simonelli. Mas hoje a gente diversificou um pouquinho. E aí trouxemos um convidado aqui especialíssimo. Cara que é... Bom, eu sou suspeito para falar por dois motivos. Primeiro, porque eu sou fã do trabalho dele. Segundo, porque ele é meu amigo. Então, tudo que eu falar aqui vai estar contaminado por essa amizade que a gente tem. Brincadeiras à parte, eu não tenho dúvida, ele hoje é o maior especialista no Brasil, na área do direito relacionado a cannabis medicinal. Não sei nem se é esse o termo que a gente vai utilizar na nossa conversa, né? Mas, para situar e colocarmos todos na mesma página aqui, é a relação do direito médico, da advocacia em saúde, inserida no contexto da cannabis medicinal. E aí, então, seja muito bem-vindo. Leonardo Navarro, obrigado pela sua gentileza em estar aqui conosco. Meu amigo São Paulino. Já vamos entregando logo de cara aqui. É verdade. Obrigado pelo convite. Mas assim, na próxima vez tem que ser à noite para tomar vinho. Tomar vinho neste horário de gravação, né? Para quem estiver assistindo, vai assistir em qualquer horário, mas estamos aqui... Quem estiver assistindo à noite, pode abrir um vinho. Quem estiver à noite, toma um vinho. Pode tomar um vinho para assistir. Gostei da ideia. Mas vamos de água, então. Obrigado pelo convite, Camila, Oswaldo. Eu quero ver o dia que vocês dois estiverem num podcast TDR. Essa história de podcast de casal, uma hora vai dar DR, hein? Olha aí, é um conteúdo bacana pra gente fazer um dia, né? Aí. Sair um pouco do direito médico. Vocês Falar querem, um pouquinho como é que é, se vocês vocês acham isso interessante. deixa Podcast o like, DR. Comenta, que aí a gente vai Né? É isso aí, mas isso aí, Oswaldo. Obrigado pelo convite. E vamos aí, então, conversar sobre... Eu que te agradeço. Sei que você... o direito e suas variações no direito médico e cannabis. Não é? Sei que você, brinquei, o Léo é São Paulino, a gente também eu sou São Paulino, né? E a gente foi no estádio recentemente, aí passamos um nervoso com o nosso time. Vários Mas tá nervosos tudo consecutivos certo. Depois também. Né? Pois é, né? Desde aquele dia que a gente foi. Bom, vamos esquecer as coisas, né? Futebolísticas. E vamos falar então de direito médico e cannabis. Léo, assim, batendo papo, né? Como é que você chega nessa história? Porque você tem um tempo de formado parecido com o meu, nós somos contemporâneos aí, né? 9,8. 9,8, é igual, exatamente, 9,8. mesma coisa. Então temos aí mesmo tempo de advocacia. E assim como, né, naquela época não se falava em direito médico, muito menos em cannabis, né? Cannabis não existia. Se ouvia falar em maconha, né? É isso. Agora que gourmetizou. Gourmetizou. Como é que você chega, cara? Como é que você vai na sua advocacia? Como é que você desenvolve isso? Como é que você começa, de fato, né, a trabalhar? Como é que você enxerga uma oportunidade de trabalho nessa área? Conta um pouquinho do teu início aí. Para falar dessa virada de chave, trazendo a cannabis para o escritório, eu vou voltar para 98. Boa. Década de 90 foi a década, talvez, das teses tributárias. Sim. Eu comecei a minha atuação na advocacia em 95, né, no segundo ano da faculdade, dentro das famosas Big Four de auditoria e consultoria, na época, a KPMG. Então eu entro na KPMG como trainee, você tinha aquele plano de carreira dentro, e eu comecei ali no jurídico, tinha um departamento jurídico específico na KPMG, e trabalhei um pouco na auditoria, trabalhei um pouco na consultoria, fiquei bastante tempo no jurídico, e ao sair da KPMG transitei em outros escritórios com o mesmo perfil, Oswaldo. Então eu trabalhava muito com análise realmente do cliente como um todo e de possibilidades.
Depois de um... Direito empresarial, assim? Era, assim, mas mais muito isso, né? voltado também para o tributário, administração de passivo tributário. Tá. E aí, depois de passar por diversos escritórios, eu comecei a trabalhar com um juiz aposentado também na advocacia tributária. Tá. Esse juiz se aposenta também. Depois de juiz aposentado, ele se aposenta também no escritório e eu acabo assumindo a parte contenciosa e os clientes que ele tinha. Com isso eu mudo, o escritório era aqui na Avenida Paulista, e eu mudo para o centro porque eu precisava de um espaço maior. E aí era o grande problema, porque na advocacia envolvendo direito empresarial você precisa ter muita gente no escritório, porque você acaba trabalhando com passivo trabalhista, com passivo tributário. A gente tinha uma atuação forte também em direito do consumidor. Tá. Então a gente tinha diversas equipes, o escritório chegou a ter, numa época, mais de 16 funcionários. Caramba. Com 2 filiais. E Além de uma São época Paulo. que a gente tinha que ter espaço para arquivo, né? Nossa, para quem está assistindo hoje e você acaba advogando pelo celular ou pelo notebook, era arquivo. Eu lembro que, assim, nossa, a gente tinha casos homéricos no escritório, que o estagiário tinha que ter aqueles, como se fosse um carrinho de supermercado para carregar processo. O processo tinha 20 volumes, ou fazer carga de processo com cada um com 3, 4 volumes. Não, e não era, a gente mantinha cópia, né, no escritório do processo, né? Não, então, cópia, você tinha que trazer, tirar cópia. Você tirava muitas então, vezes o espaço físico era você tinha que ter, você tinha que ter o que a gente tem praticamente hoje é a incomparável, réplica de 1, 2 salas que você utilizava de trabalho. Você tinha que ter o mesmo espaço para arquivo. para arquivo, né? Tinha um arquivo antigão, né, que era aquele de gavetão. Aquele gavetão de ferro, né? Fazia um barulhão. E se você abria todas as gavetas, ele caía. Ele caía, exatamente, ele perdia os E você tinha aqueles mais modernos que eram Ah, sim, os de giratórios. de rolamento, assim. Aquilo já era moderno, aquele era o top, né? E a cópia era engraçado, porque você tinha que tirar muitas vezes a cópia para o escritório, muitas vezes o cliente pedia a cópia. Depois que veio o scanner, depois que veio a máquina fotográfica, o escritório tinha que ter máquina de escrever, Oswaldo. Você lembra? Que a gente tinha que preencher as guias de custas, eram tudo. Então, era uma outra estrutura. E a gente trabalhava realmente com esse contingente e com esse espaço. E o engraçado foi que um dos clientes nos consultou uma vez com relação à atuação do jurídico interno da empresa dele. E o nosso parecer foi totalmente desfavorável e acabou desencadeando aí a demissão do jurídico interno, e a gente assumiu de uma forma mais ativa aquele trabalho. Depois de uns 6 meses, a advogada interna que foi demitida nos procura. Eu falei, nossa, será que divulgaram o parecer? Fiquei preocupado. Sim. Mas na verdade não. Ela nos procura na época falando o seguinte: olha, estou recebendo algumas demandas em acesso à saúde e eu gostaria de fazer em parceria com vocês. Eu falei, opa, deixa eu entender o que é isso. Sim. E aí começamos a atuar em direito à saúde, acesso à saúde. Quando entra esse ponto, automaticamente eu já começo a ver a possibilidade do direito médico. E aí começando então a parte de consultoria e advocacia para médico. Então eu já começo a nichar dentro do escritório essa área de atuação. E começou a crescer. As ações principalmente contra planos de saúde e as demandas de médicos, né? Seja ações de erro médico, que agora não é, ainda mais que hoje não é mais indexada, mas as ações aí que se apurava o erro médico e as ações de acesso. Isso começou a crescer, Oswaldo. Começou a crescer muito no escritório e eu comecei a sentir um ponto importante. Você começa ali a trabalhar com gente e você deixa de trabalhar para a CNPJ. E isso traz algo legal de reconhecimento, o presentinho do final do ano, e você começa a ter um escritório mais humano, né, do que só passivo. Eu administrava muito passivo, né? Teve uma época que a gente chegou a administrar por 5 dos 200 maiores devedores da União Federal. Nossa. Cada kit de clientes desse eram 2.000, 3.000 execuções fiscais. Nossa. Era uma demanda louca. E aí, neste fluxo de acesso à saúde, eu começo a ser procurado, então, por mães que queriam a importação daquilo que se chamava na época de canabidiol. Era só essa referência que a gente tinha numa seringa com uma pasta densa,
meio um marrom escuro, quase preto assim. E elas queriam aquilo, eles queriam aquele acesso de qualquer jeito. E muitas queriam acesso à planta, né, efetivamente, para fazer o extrato caseiro e administrar ali para seus filhos, muitos deles epiléticos, né, ou com alguma síndrome degenerativa. A epilepsia tem diversas condições, né, que levam à epilepsia. E aí eu comecei a estudar isso com um pouco mais de carinho. Neste momento, o escritório já estava nichado. Então eu fui abrindo mão do passivo trabalhista, que a gente fazia administração, do consumerista, do tributário me doeu um pouquinho, mas eu achei interessante essa transição. Sim. E quando chega essa demanda, eu falei, opa, aí veio o pensamento de auditoria, consultoria. Eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa muito maior do que só o acesso. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, e o médico que está prescrevendo? Qual a segurança desse médico prescrever esse negócio? Mas nessa época, deixa eu só te interromper rapidinho. Nessa época, você já percebia que tinham médicos envolvidos já dando suporte para essas mães? Quer dizer, tinha algo médico por trás? Não, de forma organizada, não. Porque essas mães que levavam a demanda para os médicos. Tá. Quer dizer, o movimento das mães, ele surge a partir de informações de fora, coisas que... Exato. E aí, alguns médicos começam a estudar, a trazer informação. A gente está falando... a se interessar por isso. Isso eu estou falando de 2016, quando isso realmente bate no escritório, mas um grande movimento no Brasil de mães começa em 2012, 2013. Sim, tá? Sim. E eu falei, não, mas espera aí. Esse contexto está colocando o médico em risco, deixa eu entender. Aí você começa a ver que muitos médicos que estavam envolvidos ali não eram os contemplados na resolução vigente à época do CFM. Resolução à época vigente do CFM trazia 2 especialidades médicas, neuro e as variações, né? O neuropediatra, o neurocirurgião e a psiquiatria. Acabou. A resolução de São Paulo que você participou, né? Hoje a gente já sabe disso. A gente fala dela. Não trazia especialidade médica, mas trazia a patologia específica. Então, e no CFM era mais restritivo ainda, porque você tinha a patologia específica e as especialidades médicas. Sim. Aí eu falei, mas eu começo a olhar para os médicos, você tem ali um médico clínico geral, você tem psiquiatras, sim, envolvidos, você tem neuro envolvidos, mas você tem todas as especialidades médicas trabalhando aqui. Eu falei, opa, tem médico que vai ter problema. Vamos entender isso. Sim. E aí eu começo a entender também, Oswaldo, que as empresas que disponibilizavam esse produto, muitas eram de fora. E aí a gente tinha um problema de envio para o Brasil, a gente tinha um problema de pagamento, a gente tinha um problema de fiscalização, a gente tinha uma série de coisas. Por quê? A Anvisa, em 2015, começa a regular, começa a viabilizar que essa importação seja feita de forma correta. Aí prescrição médica, relatório, autorização da Anvisa e o envio para o Brasil direto para o paciente. Era uma sistemática que existe até hoje. E aí eu falei, opa, as empresas também precisam de consultoria. Então aí com isso eu comecei a manter dentro do escritório a discussão com relação ao acesso. Sim. E aí envolvendo o acesso com judicialização contra o plano de saúde, pouquíssima judicialização contra o SUS na época. O SUS eu realmente nunca tive paixão em advogar contra o SUS. Se eu puder evitar, eu evito, mas é uma questão minha. Sim, e ainda bem que existem outros colegas que fazem e tá tudo certo. Claro. Eu, inclusive, ajudo com a tese, ajudo a desenvolver, mas eu não tenho mão de advogar contra o SUS, sabe? Mas vamos só voltar um pouquinho, né? É interessante como alguns pontos aí da tua fala, né, que são legais assim pra gente destacar. Primeiro que a gente percebe que como as coisas surgem a partir de um movimento de mães. Sim. Né? Sim. É muito interessante essa mobilização. Sim, são mães que realmente batem a porta dos médicos. Muitas vezes o médico ignora. Muitas foram ignoradas pelo médico. Sim. E aí ocorreu um enfrentamento, Oswaldo.
Elas falaram, eu vou entrar no Brasil com isso na mala, no bolso, na boca. Aí é que em algum lugar eu vou trazer isso pro Brasil. É muito legal. Acabou. Porque quando isso chega no Conselho de Medicina de São Paulo, né, na época que eu estava lá, isso chega através das mães. Não é? É né? isso mesmo. E essas mães conseguem uma agenda com o presidente do conselho na época, levam. Eu me lembro de ficar olhando assim uns vidrinhos, parecia homeopatia, assim, umas gotinhas. Isso aí é o extrato caseiro que muitas fazem até hoje, Oswaldo. Elas fazem até hoje. Vidrinho é fosco, né? Fosco, da cor de uma garrafa de cerveja. Né? Com conta-gota desses. Isso, exatamente. Esse frasquinho vem de farmácia de manipulação, né? Nessas lojas. Quem tá acostumado com homeopatia sabe que vem ali nas gotinhas. Exatamente. Tal, né? E aí, assim, foi um movimento histórico dentro dos próprios conselhos, porque São Paulo assume essa, através do Dr. Mauro Aranha, foi o primeiro psiquiatra e muito interessado nessas questões, né, sociais e tal. E aí surge, então, essa resolução. E era uma coisa que os relatos eram muito chocantes, sob o ponto de vista da funcionalidade mesmo. Especialmente nas epilepsias. Nas epilepsias. Então, assim, e a gente está falando de crise epilética, não é uma crise por dia. Eram crianças e adolescentes que tinham 20, 30, 40 crises epiléticas por dia. E com o uso do óleo, aquilo cai para 9, cai para 8. E já era um alívio para aquelas mães. Em algumas crianças, Oswaldo, a crise continuava existindo, mas de forma estática. Não existia aquela tremedeira, a criança não se jogava mais no chão, mas entrava em crise, mas ficava paradinha. Então, e não era uma coisa científica, né? Era observacional. Né? Não, era prática, né? Era prática. É você pegar um negocinho e falar, toma, isso funciona. Exato. Eu não sei porquê, eu não sei como, mas ele funciona. Dependendo daquela extração que a mãe faz, a administração, inclusive, era feita em dose que se chama hoje dose de resgate durante a crise e estabilizava na hora. Tem umas coisas que não tem explicação científica, deve ter, mas imagina o impacto disso no meio de um grupo de mães. Sim. E por que as mães vinham para cima, assim, literalmente vinham combater? Porque na maioria delas eram mulheres que deixaram a condição de mulher. Exato. Ah, sim. Esse era o impacto. Sim. Porque eram mulheres que deixaram de trabalhar. Sim. Passaram a se dedicar aos filhos. Quando a gente fala de uma criança que tem 80 crises, ela tem lesão, Oswaldo. Ela cai no chão, ela tem afundamento craniano. Ela pode desenvolver outras lesões neurológicas. Então, no momento da crise, a mãe o que fazia? Ia lá e abraçava. E agarrava o filho, né? Então, isso era o dia inteiro. O dia inteiro, essa mãe não dormia. Sim. Então, era uma condição médica que afetava a família. Sim. Então, eu conversava com essas mães, Oswaldo. Elas não faziam a unha, Camila. Elas não iam no cabeleireiro mais. Ou para sair de casa, alguém tinha que ficar. Mas muitas vezes o marido tinha que trabalhar porque ela deixou de trabalhar. Exato. Vira uma situação... O momentinho que ela tem, assim, é quando tinha um momento de sono, né? Que a criança dormia. Tinha casos que a gente recebia as fotos dos pacientes, as crianças de 8, 7 anos, elas andavam com aquele capacete. Com o capacete, né? Então, o quadro era esse. E aí você vê o médico querendo entrar e muitos médicos rechaçando. Ah, sim. Denunciando os médicos que davam apoio às famílias. Apoio às famílias, Então, olha que contexto que a gente tinha para entrar na assessoria do médico. Aí falando de negócio. Então, esse é o segundo ponto que eu ia puxar, né? De negócio. Como você enxergou a oportunidade que passou. Sim, da mesma forma, quando eu saí do tributário e assumo o empresarial, foi uma... Né? Aí eu vou trabalhar com um juiz, eu assumo Mas eu acho legal, assim, porque a gente tem muitos colegas que não enxergam quando a oportunidade passa, tem medo de sair daquilo que está fazendo. Mas não é fácil, Oswaldo. Né? Não é. Toda mudança você pensa prós e contras. Claro. E nesse momento eu já estava inserido no direito médico, eu estava inserido no direito ao acesso à saúde, e eu vi, isso aqui pode ser um pouco maior. Sim. Pode ter uma repercussão maior. Mas você arriscou, né? Sim, tive que arriscar. Né? Tive que arriscar. Até porque... Poderia não ter nada. Poderia ter uma jurisprudência aqui desfavorável, poderia ter os conselhos contra, acabou. Que é o assunto que tem. Morreu. A questão do conselho contra, eu não sei o que é pior.
Você ia ser contra, você ia ser a favor ou ficar um misto. Você que é o que a gente tem hoje. Neutro. Então, mas esse era o contexto. Aí eu falei, chama de isentão. É o isentão hoje. eu falei, vamos para cima. Vamos ver o que isso Sim. acontece. Na época eram poucas empresas que estavam ali permeando. Eventos eram muito específicos, pontuais. Hoje a gente tem talvez um evento grande de cannabis a cada 2 meses. Sim. Hoje. Naquela época não, existia talvez um por ano. Ainda de forma presencial. Ainda era um assunto. E E ainda é, né? Um e é assunto que pré-pandemia. ainda é tratado como tabu, como. Isso. E a gente ainda tá falando tem de uma estigmatização do assunto. e a gente né? tá falando de pré-pandemia, né, Oswaldo? Sim. Isso 2016, Sim. pré-pandemia. Sim. Então a gente tinha ali uma relutância médica, uma relutância de algumas famílias. Ah. Mas com a pandemia, Oswaldo, e aí a gente conversou muito sobre essa questão da pandemia, inclusive em podcasts, que eu falei muito sobre isso. Na pandemia, foi o boom da cannabis. Por quê? Insônia. O nervosismo. Aí ela começou a mostrar as suas outras. Ansiedade, a síndrome do pânico, a família tendo que... A família que possui crianças, né, diagnosticadas aí com o transtorno do espectro do autista, que agora eu aprendi a falar certinho. Imagina, essa criança tinha ali uma série de terapias Sim. que de alguma forma controlava o comportamento e acabou. Na pandemia acabou. Essas crianças voltam para dentro de casa. Pra dentro de casa. Regridem aqueles que tinham o nível de controle 3. Imagina isso. Nossa. Sem as terapias. Quem tinha 2 avançou para 3. E aí então a cannabis entra aqui efetivamente como uma terapia efetiva e indispensável. E aí você tem um boom. Então a gente passa aí em 2019, vamos colocar assim, Oswaldo, de umas 20 empresas no Brasil, de umas 3 ou 4 associações de pacientes, que isso foi um fenômeno também. Sim. A gente passa, por Sim. exemplo, no pós-pandemia, por umas 80 associações e mais de 120 empresas no Brasil. Então a pandemia, eu falo, para quem gosta de vinho, todo mundo acompanha, fala que a pandemia foi a maior lucratividade das empresas, depois elas permaneceram no mercado, não caiu. E a cannabis foi isso. Trazendo esse comparativo, na pandemia, curso online, os médicos debatendo online, fóruns online, mães online, empresas online, tudo funcionando de uma forma efetiva. A Anvisa, no pré-pandemia, em 2019, traz a nova regulação, que é o que está vigente com algumas alterações até hoje, do que saiu em dezembro de 2019, porque a gente tem hoje, foram poucas alterações. Então a Anvisa vem e viabiliza. Parecia uma... A Anvisa premeditou. Porque quando começou em Wuhan, na China, né? Não era onde saiu o Covid, que foi setembro, outubro de 19. Wuhan, né? Setembro, outubro de 19, quando começam os primeiros casos. Dezembro, quando a gente vê a Europa já infestada do coronavírus, foi exatamente em dezembro que a Anvisa traz as 2 primeiras normas com relação à importação para dispensação em farmácias e drogarias, que é uma operação, né, que a gente chama, que é a RDC 327, que está vigente até hoje. E em janeiro sai a possibilidade da importação pela pessoa física direto. Então o médico prescreve, o paciente vai lá, faz um cadastro na Anvisa e pode ter essa importação direta. Então foi literalmente 40 dias antes da pandemia. Literalmente, foi em janeiro. Sim. A pandemia começou aqui Começou em março. Acho que 20 de março. Aliás, Uma quarta-feira. 4 anos, Eu né? nunca esqueço, acho que 4 anos, né? Agora. foi 16, 17 de março, isso aí. Então, olha isso. E todo mundo achou, não, o mercado vai retrair. Não, muito pelo contrário, foi exatamente o boom. Avançou, explodiu. Foi quando a gente sai de um número reduzido de médicos que prescreviam para aquela estimativa que hoje a gente tem aí. É grande a margem, mas eu acho que fica dentro disso, de entre 1% e 5% do percentual de médicos inscritos no CFM hoje já prescreveram ou são prescritores de produtos de cannabis. Por que já prescreveram? Porque às vezes é um amigo que prescreve e não continua com a terapêutica. Mas então tem essa variação não entre 1% constante. e 5% de um universo de 600 mil médicos inscritos hoje. Então a gente está falando aí que talvez hoje a gente tenha 30 mil médicos que
em algum momento prescreveram ou que continuam E prescrevendo agora a gente produtos começa a cannabis. ver legislação no SUS, né? Aí começou um boom. Aí começa um outro momento, né? Outra fase, né? Mas como tudo no direito, né, Oswaldo? E na cannabis eu observei isso mesmo para quem gosta de direito. Aquela fase, putz, como que se dá o nascimento da lei, né? Por que a lei sempre vem depois daquilo que está acontecendo? E na cannabis foi exatamente isso. Sim. Né? Então a gente vê uma judicialização enorme contra o SUS de produto importado, porque é essa operação, porque os produtos que hoje são vendidos em farmácias e drogarias, a gente tem 33 autorizações de venda de produtos em farmácias e drogarias. 33. Então, e grandes farmacêuticas entrando nesse mercado. Olha como isso Mas 33 produtos 33 produtos. já nacionais, fabricados aqui, não? Não. A empresa pode importar o produto final e vai direto para a distribuidora e vai para a farmácia e drogaria. Nacionaliza ele, né? Isso, com autorização da Anvisa, tudo certinho, chama autorização sanitária. Ou a empresa importa o que se chama de insumo farmacêutico ativo vegetal. É porque a gente não pode produzir um insumo. Exato. Esse é o grande nó. Você traz no Brasil você hoje, traz o insumo, né? Já pré-pronto, vamos dizer assim, e você faz o último processo de diluição desse produto no Brasil. Então, desses 33 produtos que tem hoje, a gente tem nacional e nacionalizado. Tem os dois. Isso, tem os dois tipos. Tanto que a gente tem uma grande fábrica, agora que inclusive ganhou, uma grande farmacêutica que ganhou uma licitação enorme aqui no estado de São Paulo, né? Que ela traz o insumo. Que vai ganhar a licitação, que vai fornecer para o SUS no estado de São Paulo. Ela traz o insumo e faz a última parte de diluição. A primeira autorização da Anvisa, que é de uma grande farmacêutica aqui no Brasil, ela foi dessa forma, ela importa o insumo e faz a diluição aqui, mas a grande maioria é de produto que é fabricado Suíça, Canadá, Uruguai, Colômbia. Esses são os grandes fornecedores de produtos. Então, sai de lá já o produtinho pronto, faz o desembaraço, vai para a distribuidora, farmácia e drogaria. Tá? E aí começa a judicialização, Oswaldo. Contra o SUS, principalmente. Desse universo de produtos. Esse produto de farmácia e drogaria ainda não tinha. O Estado começa a verificar de uma forma muito simples. Caramba, o que é isso que eu estou pagando? Não tinha controle de preço. Não tinha. Sim. Cada farmacêutica, cada empresa praticava o preço que queria. Ou o preço que realmente era daquele produto. Não importa se tem um produto com mais tecnologia, outro com menos. Então você tinha uma variação de produtos. Na época, por exemplo, no início de tudo isso, de 600 a 3 mil reais. Um frasco de 30 ml. Por que isso? E judicialização. E passou a ser uma rúbrica de despesa, carabidiol. Decorrente do pagamento de ações judiciais. Então, a Secretaria de Finanças dos estados e das prefeituras começou a ter essa rúbrica, canabidiol, medidas judiciais. E a apuração começou a ficar assustadora. Não só em São Paulo. Caramba. Em diversos estados e municípios. Sim. E aí o Rio de Janeiro teve uma ação inicial, uma lei, mas que não tratava especificamente do fornecimento, falava de pesquisa, falava de incentivo, mas não falava do produto no SUS. Então, mas a primeira lei pioneira foi a do Rio, mas sem falar do produto no SUS. Aí vem São Paulo, em 2019, impulsiona um projeto de lei. Foram 3 anos aí de discussão no meio de pandemia, com audiência pública, o que quer que seja. E essa lei vai à votação na Assembleia e passa. Um mês depois, isso foi em dezembro de 22, né, com 3 anos de tramitação da lei, não sei quantos mil pedidos de vista para obstar. Dezembro, a lei é aprovada, né, o projeto de lei é aprovado e vai à sanção. Ninguém esperava a sanção do governador Tarcísio aqui de São Paulo. Ninguém esperava. E aí a gente vê o reconhecimento. Eu fui convidado tanto pelo Palácio dos Bandeirantes para participar do ato, tanto pelo gabinete do deputado Caio França, que é o autor do projeto, né? E eu acabei indo, então, acompanhando a comitiva da OAB. Então foi legal esse reconhecimento de todo o trabalho que aconteceu.
E, sinceramente, até aquele momento, Oswaldo, a gente não tinha certeza. Tava com imprensa ali, então tudo indicava a sanção. Tudo indicava a sanção. Né? Foi criado um momento para isso, né? Então, mas até que a caneta... A gente tem, e aqui sem nenhuma conotação político-partidária, né? Mas Sim. o governador Tarcísio, ele veio da base bolsonarista, então a gente não sabia o que podia acontecer ali mesmo. Sim, porque é uma pauta... conservadora, etc., o que Sim. quer que seja. Sim. E aí, no discurso de abertura da cerimônia, o governador, então, cita expressamente o caso do sobrinho dele, Sim, verdade, me lembro. que tem epilepsia Sim. decorrente da síndrome de Dravet. E ele fala do desespero, né, que a família tem Sim. de cuidar daquele menino e que o menino é paciente Olha que legal. do canabidiol. No canabidiol. E ali, eu lembro, eu estava exatamente em frente, como a gente está aqui, só que eu estava sentado e ele estava de pé. E aí você vê que realmente não era algo fake. Ele realmente estava emocionado naquele momento. E foi algo que ninguém esperava. O próprio deputado Caio França, que teve muitas audiências com o governador para tentar a aprovação da lei, também não sabia disso. Então realmente foi uma surpresa para todo mundo que estava ali. Sim. E aí ocorre a sanção da lei, mas a lei veio com uma série de vetos. Tá. Então, na verdade, a lei tinha 14, 15 artigos, sobraram 2, Tá. que é de forma objetiva, né? Disponibilização do produto derivado de cannabis Né? a ser regulado pela Secretaria de Saúde. Ponto. Então a lei, Tudo bem, a lei diz, olha, nós vamos ter. vamos ter, mas quem vai regula dizer como é a aqui. secretaria e tal. E aí Sim. começou com essa lei, falando de legislações esparsas, né? Com essa lei e durante o curso dessa lei, inúmeros municípios, que municípios é mais difícil a gente contar, né? Mas inúmeros municípios colocaram projetos de lei, né? Protocolaram projetos de leis muito parecidos. Aí sempre o destaque é Ribeirão Pires, né? Daqui Sim. do Grande ABC, essa Ribeirão Pires, que foi aprovado e sancionado muito rápido. Muito rápido. Passou na frente da lei estadual. Mas durante o trâmite da lei estadual, muitos estados impulsionaram. E depois de dezembro de 22, a gente tem uma apuração oficial que 25 dos 27 estados possuem hoje lei aprovada ou projetos de lei em andamento. Tá. Que é o que se chama do efeito paulistano, efeito paulista. Na verdade, assim, a gente sabe que muito do que acontece no Brasil aguarda-se o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é Sim. muito populoso. Uma medida dessa, Médicos, o impacto um número maior de médicos Sim, aqui, um número maior nós de temos pacientes um terço aqui. dos médicos do Brasil Mas, estão em São Léo, Paulo, e né? na prática, assim, como é que funciona? Tem um filho que tem crises e aí agora eu preciso dessa medicação. Como que é o começo, o meio e... Vamos lá. O que eu sempre falo, não façam nada sozinhos. Primeiro ponto, a gente está falando de questão de saúde, né? De pessoas que vão precisar principalmente de um tratamento continuado. Então, médico. Procura um médico que atua nessa área. Um médico que atue nessa área, pergunte para alguém que já é paciente, mas Ou procure as associações, né? tem, as muita associações associação. prestam suporte, elas indicam médicos. Elas têm os médicos cadastrados, Exato. né? E você vai para isso, Camila. Tá, mas aí ele vai passar o tratamento. Isso. Aí a pessoa não tem o dinheiro para comprar. mas vamos lá. O médico tem 2 opções hoje Tá. de prescrição. Tá. Ele pode prescrever aquele produto que está na farmácia ou esse regime de importação. Essas 2 formas estão totalmente reguladas. Sério. O CFM se omitiu, então a gente não tem mais patologia e a gente não tem mais especialidade médica. Então todo médico hoje, Camila, que atender um paciente, que ele entenda que dentro daquele diagnóstico que ele fez é possível tratar com produtos de cannabis, ele tem essas 2 opções. Muitos pacientes, Oswaldo, procuram sim as associações, e aí as associações têm lá os médicos deles, Sim. e muitas associações hoje têm autorização do plantio e da extração Autorização judicial, né? Aí não é é legal, regulação. né? Aqui, então, quando eu falo produto na farmácia e importação, eu estou falando do mercado regulado. Tá. Anvisa. Anvisa. A associação é um mercado judicializado. As associações, elas não têm regulação pela Anvisa. O produto delas não passa pela Anvisa. Isso é importante destacar. Hoje elas estão impulsionando testes de qualidade e estão caminhando para uma possibilidade de ter um produto com maior qualidade. Mas ali na associação
fornece o óleo para os seus associados e eles têm ali médicos que acabam fazendo o acolhimento desses pacientes. Então, isso existe hoje. No Brasil está assim. Não tenho dinheiro para isso. Ou o tratamento se tornou caro. Sim. Porque uma coisa é você conseguir comprar 1 frasco por mês, 2, e todo mês. Sim. Então, muita gente tem essa dúvida, né, Oswaldo? E o que é o tratamento de alto custo? A dosagem às vezes aumenta e aí passa. Porque muita gente mais, acha né? que o alto custo é aquele remédio para AME. É o mais caro do mundo. Que custa 2 milhões de dólares. Não, o alto custo não é isso. O alto custo ele é isso, ou o tratamento que por ser contínuo se torna de alto custo. De alto custo. Seja por variação de prescrição, aumento de dose e pela própria permanência do tratamento. Sim. Então a judicialização começou a acontecer, Camila. Foi inevitável. E aí a demanda era impulsionada contra o SUS e a demanda é impulsionada contra o plano de saúde. A gente tem aí, muito provavelmente os planos de saúde já devem ter também, da mesma forma que o Estado fez, né? Já deve ter a rúbrica dos processos ali. Por isso que é importante procurar um advogado. É assim, a gente bate muito nisso, né? E eu tenho falado isso de forma insistente. Vai procurar um médico, independente da cannabis, né, Oswaldo? Do canabidiol. Meu, procura um médico especialista naquilo. E mesmo com o especialista, você ficou em dúvida, vai para outro. Eu faço isso. Sim. Eu vou lá no site do conselho e vejo se ele tem RQ. É a primeira coisa que eu faço. Exato, essa é uma informação pública, né? E você pode ter um médico até sem RQ, mas você fala, indica algum. Né? Você tem um psiquiatra, você tem um neuro. Mas não está registrado. Às vezes, exatamente, tem isso também, a questão do registro. Eu conversei esses dias com o médico, ele tinha a possibilidade de ter 2 RQs. Um por residência e um por pós. E ele não levou a registro. Ele estava com o título da MB, os 2, e não levou a registro. Bora registrar, galera. Aliás, desculpa, ele estava com um da pós, que é o da MB, e estava com a residência. Sim. Era só levar. Era só não levar, tava. Né? Que pode, né? São duas especialidades. Ele não levou. Ele falou, não tô nem aí. Mas vamos lá, tem que ser especialista, tem que ser alguém que entende dos produtos, tem que ser alguém que entende, por exemplo, por que esse produto da farmácia talvez seja mais eficaz do que esse importado, ou porque o inverso. Sim. Ou porque, eventualmente, até um produto de associação pode trazer um benefício. Aí ele associa um produto de associação com um produto importado ou com um produto da farmácia. Isso está acontecendo muito. Então, a gente começa a ver que os médicos que passaram a se dedicar, Oswaldo, aconteceu mais ou menos como o advogado aqui dentro do escritório. Eu tive que me especializar, ler coisas que eu não lia, entender sobre vocabulário que eu nunca passou na minha frente. E para quê? Me tornar alguém que tenha conhecimento sobre isso. E o médico hoje está assim. Então, e o paciente que vai procurar o advogado para entrar com essa ação, ele precisa ver um advogado também que entenda minimamente de direito regulatório, e aí ponto, Anvisa, e aí eu tenho... E aí, especialmente nas ações, sabe? Contra planos de saúde e SUS. Independente do que vai buscar. Eu tenho uma demanda no escritório que é incrível com relação a pacientes que demandaram contra a SUS ou contra plano de saúde, que vem trazer os processos que os outros colegas fizeram. Vem trazer para consertar, né? Traz para consertar. Não, mas assim, eu já falo de antemão, eu não... Não dá. Difícil, né? É difícil assumir um negócio que está em andamento e, por exemplo, que a discussão não foi completa, que os requisitos não foram cumpridos. O próprio relatório médico que vem no início da ação já é fraco. A documentação não sustenta o pedido. Como que você faz? Como você fala para esse paciente? Dançou. É isso mesmo. E isso tem acontecido. Como também a gente tem uma demanda de advogados que previamente também nos consultam para direcionar. Isso eu acho legal. Tem advogado que não gosta, né, de pedir ajuda. Eu peço. É claro. Até hoje sabe tudo, não tem até como. Hoje chegou uma questão criminal, por exemplo. Chega uma questão criminal. Sim. Eu falo abertamente ao meu cliente: peraí. Sim. Vamos marcar com o advogado. Eu tenho o nosso parceiro. A gente faz uma reunião conjunto. Eu participo com você, mas não sou eu que vou fazer o seu caso. Sim.
um contrato social de uma empresa. Sim, sim. Quer que eu leia? Eu vejo se está tudo beleza? Exatamente. A gente tem o histórico de KPMG, a gente tem o histórico da consultoria empresarial, mas hoje, quantas formas societárias a gente tem? Quantos contratos Muda a gente muito, tem? né? Todo, né? As Então, variações tributárias, não Vamos é pagar, um negócio simples. vamos pagar uma consultoria aqui Sim, para a gente ter suporte. sim. Exatamente. E tem advogado que tem medo de falar isso pro cliente. O cliente, né? Acaba sendo Achando que vai- o um cliente vai achar que ele fazedor, não sabe, um que generalista. não- é. Não. E- Ou se atendeu aquele cliente, depois vem, faz uma consulta. Sim. Sim. Traz um parceiro junto, né, pra fazer. É verdade. Mas ok. Mas a gente tem visto isso, Camila. Então, é bom. O paciente que, ou a mãe do paciente, ou o paciente que vai procurar, seleciona o médico, vai atrás. Tenta pegar alguma referência de quem você está indo, ou pelo plano de saúde, ou fazendo uma consulta particular. Agora, E na hora pra de gente- judicializar, vai atrás Vai atrás do de um especialista. advogado. Pra gente já, o bate-papo tá bom, né? Mas a gente tá chegando É um perto assunto muito bom. do horário final aqui. E sem vinho. Sem vinho. Sem vinho. Só com água. Só pra gente agora fazer umas perguntas mais diretas aqui pra gente ir no pinga-fogo, como eu brinco Opa. aqui. Tomar água, molhar o bico, então. Vamos lá. Hoje, eu sei que você estuda cannabis no mundo inteiro, aliás, foi muito legal a forma como você me impulsionou para voltar a estudar esse assunto também, que eu fiquei afastado há tantos anos. E eu te levei, na verdade, processos contra médicos, né? Sim, sim, sim. Foi a questão contra E a médico. própria questão de pareceres que a gente fez em conjunto, Sim. um parecer e tal. Eu gosto muito do exemplo que você trouxe de Israel, né? Que tem toda uma estrutura, que é um país conservador, né? E que tem toda uma estrutura para ver como às vezes, enfim, hoje em dia politiza-se tudo, até a água que a gente está bebendo é Vira politizada. uma questão política, exato. Mas eu acho interessante, assim, não é uma pauta conservadora ou É uma pauta de saúde. é uma pauta de saúde, ponto. Saúde pública. Saúde É. saúde pública. Ponto, né? E aí, assim, vamos lá. Do que você tem observado hoje, assim. Cannabis é uma realidade hoje. Cannabis medicinal Inafastável. é uma realidade. Para o médico e para o paciente. Pro médico e pro paciente. Para o Estado e para o plano de saúde. Perfeito. É uma realidade. O Brasil. Dentro da saúde. O Brasil tá ficando para trás? Não. Não. Oswaldo, com 2 regulações da Anvisa, o Brasil hoje supera o fornecimento de produto de qualidade do que inúmeros países. Tá. Legal. Então, quem contesta, Essa é uma visão boa, é muito quem interessante. contesta muito o que está acontecendo no Brasil para fins medicinais. Por isso que eu gosto sempre de fazer um corte, e você já acompanhou isso. Eu faço um corte, eu não entro na discussão com relação ao proibicionismo, Sim. que são assuntos de direito criminal, sim, política de perfeito, drogas e tal. perfeito. Eu venho na questão medicinal. Medicinal. Quando eu falo de questão medicinal, o que o Brasil hoje faz com 2 resoluções da Anvisa, sem ter cultivo próprio, sem ter plantas farmacêuticas que tenham a possibilidade de trabalhar com a cadeia inteira, né? Eu fui visitar laboratórios no mundo, a cadeia inteira de produção da cannabis é enorme. É um laboratório especializado para isso. Só com 2 resoluções, o Brasil fornece cannabis para fins medicinais, ou seja, produto de cannabis para fins medicinais, muito superior, por exemplo, a Canadá, Caramba. que entrou numa regulação muito antes. Tá. Fornece mais que Israel, fornece mais que Portugal, fornece muito mais que Uruguai, fornece muito mais que Colômbia, que Argentina, Caramba. fornece mais que Itália, Espanha. O Brasil, na forma de acesso e com a regulação da Anvisa, está na frente, Tá na frente. de países de primeiro mundo. Então, quem contesta muito o que o Brasil fez, que é uma legislação restritiva, que não contempla o acesso à planta, etc. Calma. Faz o corte, para e pensa. A gente tem mais... Assim, como tem o acesso pela associação também, os números nunca vão ser exatos, que a gente não sabe. Sim. Mas muito provavelmente a gente chega a um acesso anual acima de 500 mil pessoas. Caramba. É pouco para o universo do Brasil? Mas é muito Não, mas com relação a um país que regulou. A primeira norma de regulação foi 2015, extremamente restrita. 2019 vem essa nova regulação que está até hoje. Então a gente não tem 10 anos de uma norma que efetivamente viabiliza acesso. Os outros países têm 25, 30 anos. Legal. Então não dá para negar a realidade e a qualidade do acesso no Brasil. A falta ou a impossibilidade de produção
da matéria-prima aqui no Brasil atrapalha hoje ou não? Porque esse é outro debate, né? Que o Brasil não pode, até por conta da política antidrogas, você não pode cultivar a planta aqui para extrair a matéria-prima para fazer... Isso hoje é algo que trava ainda ou não? É meio mito? É mito, sabe por quê? Tá. Porque quando a gente fala de produtos com grau farmacêutico, eu preciso do IFA. Tá. Do IFA, insumo farmacêutico ativo vegetal. E a gente tem inúmeros países que produzem o IFA com o que a gente fala de grau farmacêutico, GMP. Tá. Então é possível que eu importe o IFA e tenha aqui produtos de extrema qualidade, que são os 33 que a gente tem na farmácia. Ou por importação direta, ou por fabricação aqui no Brasil. Então, se eu amplio, por exemplo, num primeiro momento, as possibilidades com relação à importação do IFA, trago incentivos ou crio qualquer outra situação... para baratear, né? Para baratear o preço, aumentar a concorrência, o Brasil não vai ficar para trás e o paciente não vai ficar na mão. Não é o plantio que vai ser um divisor de água. O plantio vai trazer uma série de outras atividades. No agro, emprego, impostos, sim. Uma nova possibilidade de exploração econômica. Sim. Inclusive a variação do que a gente fala do cânhamo industrial, que é uma commodity extremamente valorizada, principalmente na Europa. Mas para fins medicinais, se eu trago regulações, inclusive, que aumente a possibilidade de empresas entrarem no mercado, importando o IFA e fazendo a produção aqui, ou viabilizando que outras empresas entrem no mercado que a gente fala da 327, que é de importação, o paciente não vai ficar na mão. Não vai ficar na mão. E a gente tem hoje já uma guerra de preço. Então hoje a gente consegue acesso a produtos de qualidade a R$200, R$150. Porque a gente está falando de medicamento, né? Sim, R$150. Sim. Produtos que estão na farmácia. É o preço de um antibiótico. Produtos na farmácia. que já tem produtos na farmácia hoje a R$250. Tá. Como tem produtos mais caros. Ok. Sim. A questão do preço, é claro que tem todas as diferenças econômicos-sociais, mas a gente, olhando para outros países, em termos de acesso, digamos assim. É caro. Lá fora é caro também. No exterior é caro também. Continua sendo caro, porque o processo... Quando a gente fala do grau farmacêutico, o processo de extração e purificação do extrato é caro. É caro, né? É caro. Tá. Eu visitei agora uma fábrica, um laboratório farmacêutico no Uruguai. Ele faz produto de cannabis em grau farmacêutico. No Uruguai é registrado como medicamento. Ele faz o medicamento canabidiol isolado. Então, o processo de purificação para isolar especificamente só o CBD, só o canabidiol e fazer o medicamento de canabidiol que é registrado inclusive como medicamento, pode ser importado pelo Brasil inclusive se quiser, é um processo de tecnologia. Se faz Caramba, o canabidiol, a cannabis tem ali mais de 400 de fitocannabinoides, flavonoides e terpenos catalogados. Imagina, você faz a extração de um. Só do CBD, só no canabidiol. Caramba. E cria um medicamento. E aí medicamento, Oswaldo, com estabilidade em zona 3A, que é a zona tropical do Brasil. Ou seja, é o maior nível de exigência de todas as agências regulatórias do mundo. Então, para você ter um produto no Brasil, qualquer medicamento tem que estar estabilizado em zona 3. Maior exigência do mundo é Brasil. E aí você traz o produto hoje estabilizado com 24 meses de validade. Então, não é barato. Sim. Não é barato, Oswaldo. Sim. Então, lógico, se tiver mais produção, outras empresas, você vai ter uma concorrência maior. Mas não é barato. Aqui não é barato, nos Estados Unidos não é barato, na Europa não é barato, no próprio Uruguai não é barato, na Colômbia não é barato, na Argentina não é barato, Equador tem produção, não é barato. Na Itália é caro, na Suíça é mais caro. A gente fica sempre com essa ideia, o Brasil tudo é caro, o Brasil tudo é fora do mercado, tudo legal. O produto de cannabis, seja ele produzido de uma forma mais artesanal, em grau food, como é feito nos Estados Unidos, isso é uma grande briga, e em grau farmacêutico, GMP, vamos colocar assim de uma forma bem simples, ele é um produto caro. Léo, cara, só tenho a te agradecer demais por ter passado esse tempinho com a gente aqui. Aliás, para quem ainda não acompanha, né, o Léo tem o podcast dele que a gente já participou, né? Fomos convidados lá. É o Entre Leis e Vinhos. Entre Leis e Vinhos. Podcast
fantástico, fala sobre vários temas. A gente foi falar sobre direito médico e outras questões lá, mas ele tem vários convidados. Então, quem ainda não acompanha o Entre Leis e Vinhos, por favor, hein? Não precisa sair agora, espera terminar esse vídeo, aí logo em seguida você vai e acompanha Entre Leis e Vinhos também. Exatamente. Eu sei que vocês já ficaram curiosos para assistir o podcast do Léo. Então, a gente vai encerrar e vai liberar o povo para ir pro seu podcast agora. Vamos certo? lá. Vamos todo mundo por Entre Leis e Vinhos e abra o seu vinho para acompanhar a gente numa taça. Léo, brigadão. Eu que agradeço, sempre. Compartilhar um pouco da tua história, tua vivência. Esse é um assunto sensacional, todo mundo gosta, é um assunto que atrai muito assim a curiosidade mesmo das pessoas, né? E acho que a gente conseguiu aqui trazer, né, muitos pontos legais aí de esclarecimento. Valeu. E agora sim, 2024, 2025 eu vejo um crescimento enorme com relação a este assunto, também o debate em torno dele. Vamos estar aí acompanhando. Muito bom. Obrigado, muito bom, maravilha. Pessoal, obrigado. Esse aqui é o nosso Simonelli Talks. Se você quiser conhecer mais sobre direito médico, só seguir a gente aqui em todas as redes. Se você está vendo pelo YouTube, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que possa fazer sentido. E aqui na descrição tem os links aqui para você ter acesso a tudo que envolve aqui agora, usando o termo da moda, o nosso ecossistema do direito médico, que é isso que nós vamos lançar muito em breve. Aí fica de olho acompanhando. Certo? Muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.